nesse caminho todo que a gente percorreu, Dri, o que foi percebido? Que as empresas, elas sentem determinadas dificuldades técnicas quando se trata de uma transformação de modelos. A gente sabe que existe um processo tradicional a qual elas estão submetidas, então isso envolve desde o mindset, preparação das lideranças até tecnologia, e existe um cenário idealizado por todas elas. Um pouco do que a gente já conversou aí nas últimas rodadas que fizemos. Hoje, eu queria te fazer algumas perguntas e entender pela sua perspectiva, tecnologia, serviços, mindset, né? Como que a gente pode ajudar essas empresas? Dri, uma das questões de maior impacto no processo tradicional, ou melhor, na mudança de movimento, é o que fazer com o Ninebox. Porque é conhecido que muitas empresas adotaram esse modelo em função até do legado que foi deixado por grandes empresas. Também é sabido que algumas empresas nem chegaram nesse modelo, mas a gente, com a nossa inovação e a tecnologia que trouxemos para o Brasil, já estamos dizendo que já não é mais o futuro do modelo de avaliação, ou melhor, do resultado do modelo de avaliação. Na sua perspectiva, se você conseguir olhar entre tecnologia e serviços, como que você aborda essa questão? O que você traz para a gente? Olha só, muito bem colocada essa questão do Ninebox. Essa é a pergunta que não quer calar. O Ninebox é bom? É melhor? Esse é o caminho? Na verdade, gente, vamos revisitar o contexto do Ninebox. O cruzamento de dois eixos, algumas empresas variam, mas de linhas gerais, assim, temos lá performance e potencial, que geram 9 quadradinhos, 9 boxes, onde as pessoas são encaixadas. Então, eu vou definir as pessoas com maior performance, maior potencial lá no meu primeiro quadrante, as pessoas com boa performance, né, ou alta performance, mas baixo potencial no segundo quadrante e assim sucessivamente. Então, olha só o contexto. Eu estou encaixando as pessoas em boxes, colocando as pessoas em caixinhas. Percebe quanto isso é limitante, André? Sim. São apenas 2 eixos para avaliar os talentos da minha organização, aqueles que já estão desenvolvidos em determinados aspectos, os que estão em processo de desenvolvimento, mas sob uma ótica muito delimitada. Além de olhar apenas para esses 2 eixos, o Ninebox está muito embasado no processo que olha o passado, que olha como foi a performance do colaborador até aqui. E aposta nessa linha de potencial em habilidades que já se demonstraram durante aquela linha de performance. Quando a gente olha para os novos modelos, eles são mais fluidos, então eles deixam de trabalhar com apenas 2 eixos limitantes e passam a utilizar N eixos de análise. Então, eles vão avaliar não só a performance apresentada no passado, o potencial já detectado, as habilidades já instaladas, as habilidades em ênfase ou em potencial. Então, olha só quantos elementos a gente já trouxe aqui. Fora isso, André, no processo de modelagem da construção de um ciclo, N outros eixos podem ser inseridos. Então, a ideia não é abandonar o Ninebox dizendo que ele não funciona, mas é ampliar a visualização, deixando de olhar para 2 eixos e 9 caixinhas e olhando para N eixos e muitas caixinhas. A ideia, nesse caso, André, é fluidificar esse processo. Então, como é que eu passo a olhar para esse talento sem esses vieses de temporalidade, que me faz olhar só para o passado dessa performance, e sem esses vieses? Porque, por exemplo, André, potencial. O que é potencial? O conceito de potencial é pouco discutido. Sim. E existem N interpretações para ele. Eu diria que o primeiro passo, antes inclusive de definir quais eixos você vai trabalhar, seja no Ninebox, seja num cruzamento, né, de filtros e campos, o primeiro ponto é definir o que é potencial para a minha empresa. O que é potencial diante da minha cultura? O que é performance? Embora essas palavras, né, tão corriqueiras no dia a dia aqui da gente que é de RH, elas estejam aí sendo utilizadas quase que o tempo todo, pouquíssimas vezes se reflete sobre elas e se dá efetivamente um entendimento claro, objetivo, para toda a organização sobre o que aquilo realmente representa. Então a gente bate muito nessa tecla de que o Ninebox, ele tem o seu mérito por ter nos feito chegar até aqui, nos dado uma forma de olhar para essa história de performance potencial, mas diante de tudo que a gente vem aprendendo nos últimos anos, ele nos delimitou. Então, fluidificar, abrindo essa visão, tornando essa visão mais holística,
vendo outros eixos e principalmente trabalhando com esses vieses de temporalidade, definição de conceito do que é potencial, definição de conceito do que é performance, estabelecendo outros parâmetros de análise, que como a gente pode utilizar, quais são as habilidades já observadas, quais são as competências já instaladas e as que eu vou trabalhar. O potencial está olhando para o futuro, a performance está olhando para o passado. A gente precisa encontrar o atual para poder fazer exatamente esse equilíbrio. Eu diria até que essa harmonia. Perfeito. Porque o conceito de equilíbrio, né, André, é quando duas coisas se equivalem ali em peso e medida. E a harmonia diz o seguinte, mesmo que eles sejam pesos e medidas diferentes, se eles se complementam, tudo bem. Então, talvez, para algumas organizações, faça mais sentido trabalhar fortemente o eixo de performance, para outras, trabalhar fortemente o eixo de competências instaladas, de deficiências, né, outros potencial. Então, é aí que entra a nossa camada de serviços, para ajudar as empresas a interpretarem, decodificarem tudo isso, fazendo um diagnóstico de como as coisas já estão instaladas lá e como elas podem ser.